Oi, sejam todos muito bem-vindos ao canal LZF Português aqui no YouTube e LZF Português no Instagram também. Eu sou o professor Luiz Felipe e nós estamos vendo uma sériezinha bem legal de vídeos sobre a prova do Enem de forma específica, a prova de redação, por óbvio. Já vimos em vídeos anteriores aqui no canal as competências 1, 2, 3 e 4 da prova do Enem de redação e agora nós vamos ver também a competência de número 5, que é a campeã dos meus alunos que perguntam assim, professor, como é que eu posso fazer a competência 5? Meu Deus, ela é muito difícil. E não é tão difícil assim, e claro, quando a gente conversa, os alunos descobrem que de fato ela não é tão complicada. O que acontece? A competência 5 fala, aqui especificamente tirada da cartilha do candidato do Enem, respeito aos direitos humanos. É assim que é colocado. Mas o que a competência 5 fala? Sobre a necessidade de ter uma proposta de intervenção. Por quê? Porque os temas de redação da prova do Enem são relacionados com algum tipo de problema ou algo que pode ser problematizado que esteja na nossa sociedade e que nós não devemos fechar o nosso olho. Então, além de apontar o que há de errado e dar motivos para que isso seja um problema, dar motivos, dizer de onde é que vem esse problema, dizer qual é a consequência desse problema, além de fazer tudo isso durante a tua redação, é interessante também e essencial, e uma das competências, que tu apresente alguma proposta que resolva o problema que tu mesmo citou. Mas tu tem que propor alguma coisa. Isso é muito importante. Então, apresentar uma proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos. Propor uma intervenção para o problema apresentado pelo tema significa sugerir uma iniciativa que busque, mesmo que minimamente, enfrentá-lo. Tu tem que sugerir alguma coisa, isso é muito importante. Porque às vezes o aluno até consegue problematizar bem, aponta pontos muito interessantes, só que na hora de resolver vai lá e diz, deve ser feita uma conscientização. Não, mas conscientização não é bem uma iniciativa, não é uma proposta. É como se tu estivesse dizendo que as pessoas têm que colocar o dedo na consciência para tentar resolver e não vai acontecer. Tu tem que sugerir alguma coisa que seja concreto. Então, assim, eu gosto de apontar para os meus alunos que toda proposta de intervenção deve ser concreta, deve ser possível e deve ser objetiva. E claro, daí dentro dessa noção de direitos humanos. Não adianta também tu dizer, então tem que eliminar todo mundo, tem que matar. Não, isso não respeita direitos humanos. Então tem que ter cuidado até com a tua opinião. Mas é claro que isso tem a ver com decência de ser humano também. Então a ideia aqui é tu propor alguma coisa que seja possível, que seja concreta, que tu coloque de fato a mão na massa, né? Que seja bem objetiva, né? Então, a elaboração de uma proposta de intervenção na prova de redação do Enem representa uma ocasião para que o candidato demonstre o preparo para o exercício da cidadania, para atuar na realidade em consonância com os direitos humanos. Então, tudo que a prova do Enem quer de ti é que tu consiga apontar o que há de errado com a sociedade dentro desse tema que foi proposto, o que está de errado, de onde é que vem esse erro, de onde é que vem esse problema, por que ele é um problema, e a partir disso tu sugerir alguma coisa que possa resolver. Como você vai fazer isso agora? Lembrando, sendo concreto, sendo objetivo, sendo possível. Tem que ter 5 elementos e eu preciso que você anote esses 5 elementos que precisam estar nessa tua proposta de intervenção, tá? Tu tem que ter um agente, ou seja, alguém tem que fazer alguma coisa. Vai ser o governo, tá? Mas que parte do governo? O ministério tal, não sei o que. Me diz, quem é que vai fazer? Tem que ser a instituição de ensino, tem que ser a sociedade civil. Beleza, mas me dá essa sugestão, tá? Então tem que ter um agente. Tem que ter uma ação, algo tem que ser feito. Conscientização é uma ação? Até é. Mas ela fica muito frágil se tu fica simplesmente nessa conscientização. Então o que tu pode fazer? Tu pode conscientizar, contanto que ela tenha um meio. Esse é o terceiro elemento. Então a gente tem que ter ação e tem que ter um meio. Quer conscientizar? Pode ser. Mas como tu vai conscientizar alguém? Uma palestra tal, dada pelo fulano de tal, pelo profissional X, que vai falar sobre isso. Beleza, então tem que ser concreto, viu? Então tem que ter um agente, tem que ter uma ação, tem que ter um meio. Depois disso tudo tem que ter um efeito. O que é o efeito? A consequência dessa tua proposta. Somente assim conseguiremos acabar com essa mazela. Beleza, então a consequência vai ser acabar com a mazela. Minimizaremos o problema. Beleza, então a consequência vai ser minimizar o problema. Então tem que ter um efeito. E tem que ter um detalhamento. O que é o detalhamento? O quanto tu vai investir nisso tudo. O quanto tu vai colocar de fato agente ou mais de um agente aqui, que é sempre melhor.
agentes que realmente consigam trabalhar em conjunto, uma ação que seja mais efetiva e como é que tu está explicando como é que essa ação vai acontecer, essa noção do meio, quem é que vai praticar, como que vai praticar. Então, tudo isso, o quanto tu investe nisso é que a gente vai chamar também desse detalhamento. Então, para que tu consiga os 200 pontos nessa competência 5, tu tem que apresentar uma proposta de intervenção que seja de fato alguma coisa que aconteça e que tem que ter agente, ação, meio, efeito e detalhamento. Essas 5 coisas. Se tu tiver essas 5 coisas, então é muito bom, tu vai conseguir os 200 pontos da competência 5. Então aqui já temos aquela tabelinha clássica da própria cartilha que diz: elabora muito bem proposta de intervenção detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Repito, não adianta também tu propor uma solução que não fale, que não resolva o problema que tu mesmo citou. Então, se tu vai falar, e isso, inclusive, é importante de tu pensar a própria problematização que tu vai colocar no texto. Eu quero dizer que no Brasil tem muita corrupção. Tá, mas como é que tu vai resolver depois a corrupção no texto em 30 linhas? Muitas vezes o aluno se frustra justamente por não estar com tudo isso em concordância, assim, sabe? Então, tem que pensar bem na tua problematização para que depois tu resolva o que foi apresentado no texto. 160 pontos, tu perderia 40 se tu elaborar bem a proposta de intervenção relacionada ao tema e articular a discussão desenvolvida no texto. Elaborar bem não é a mesma coisa que muito bem. O que é muito bem? 5 elementos. O que é elaborar bem? 4 deles. Ter um agente, ter uma ação, ter um meio, mas não ter o efeito, por exemplo, e daí tu detalhar. Já te tira uma pontuação. E para tu zerar, tu não apresenta proposta de intervenção alguma, ou apresenta uma proposta que não é relacionada ao tema ou ao assunto. Tu apresenta uma proposta que resolve uma coisa que não tem nada a ver com o que tu falou. Isso muitas vezes acontece também, o que é lastimável, certo? Então eu espero que tenha entendido esse vídeo. Essa foi a nossa competência 5, essas foram as competências da prova do Enem de redação. Eu espero que tenha entendido tudo mesmo, porque se tu não entendeu, tu vai me mandar um e-mail para lsfportugues@gmail.com ou inbox no Instagram lsfportugues, certo? Se inscreve no canal, manda para mais gente aí, que a gente vai seguir com os vídeos para te ajudar.